Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Bom dia. Que dia é hoje? Domingo, dia do Senhor, domingo, dia do Senhor. Que dia é hoje? Dia 25 de setembro. 25 de setembro. Há exatos 6 meses, nós celebrávamos a solenidade da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Verbo se fez carne no ventre bem-aventurado de Maria Santa. Por isso hoje completam 6 meses da gravidez. Daqui a exatos 3 meses, a igreja celebrará na sua liturgia o momento santo em que a Virgem Maria pariu nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. E é muito oportuno que hoje, em que nós celebramos o 6º mês daquela que é virgem, mas que é mãe, estejamos aqui reunidos nesse cenáculo mariano que tem como tema o versículo 5º do capítulo 12 do Apocalipse. Ela deu à luz um filho, um menino, que deve reger todas as nações com um cetro de ferro. Porque este capítulo 12 do Apocalipse, irmãos e irmãs, começa com a narração que o apóstolo, num dia de domingo, dia do Senhor, no momento em que está em oração, em verdadeiro êxtase, contempla então o céu. E ele nos narra no capítulo 12 o que ele viu. Ele diz: apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Esta mulher que aparece no céu, vestida de sol, de lua, de estrelas, a palavra do Senhor nos diz que ela estava grávida. Por isso hoje, ao celebrarmos o 6º mês da gravidez de Nossa Senhora, nós queremos com ela celebrar esta palavra que é profética hoje para nós como igreja. A palavra do Senhor começa dizendo: em seguida apareceu um grande sinal, uma mulher. Que mulher é esta? Quem é esta mulher? Esta mulher é a Virgem Maria. Como é que sabemos quem é esta mulher? Porque há tantos, sobretudo na teologia protestante, e que também tem certa influência hoje sobre a teologia católica, que afirmam ser esta mulher a igreja. Mas como podemos, irmãos e irmãs, dizer antes de tudo que esta mulher é Maria Santíssima? Porque no versículo que é o tema próprio deste cenáculo, capítulo 12, versículo 5 do Apocalipse, a palavra do Senhor diz: ela deu à luz um filho, um menino, que deve reger todas as nações pagãs com um cetro de ferro. Quem é o filho? Trazido aqui com letra maiúscula, e este filho varão
deve reger todas as nações pagãs com um cetro de ferro. Quem é o Filho? Jesus. Quem foi a única mulher que pariu Jesus? Onde estão aqui as mulheres? Alguma mulher aqui pariu Jesus Cristo? Alguma outra mulher no mundo pariu Jesus Cristo? Jesus Cristo foi parido de uma única mulher que se chama Maria. Então, é indiscutível, irmãos e irmãs, que esta mulher, antes de tudo, é quem? Maria. Agora, o que Maria, enquanto a mulher bíblica, é sinal, então teologicamente se pode entender Maria como a igreja. E aliás é justamente isso que a teologia católica apostólica romana nos ensina no Concílio Vaticano II. O principal documento do Concílio Vaticano II é a Constituição Dogmática Lumen Gentium, que trata justamente sobre a igreja. Esta Constituição Dogmática do Vaticano II tem 8 capítulos. No capítulo 8º, a palavra dogmática da igreja nos diz então um grande ensinamento sobre a Virgem Maria e a sua relação com a igreja. No parágrafo 53 da Lumen Gentium, a igreja ensina assim: por causa disso, Maria é saudada também como membro supereminente de todo e singular da igreja, como seu tipo e modelo excelente na fé e na caridade. O dogma da igreja diz que Maria é o membro mais excelente da igreja. E por isso, ela é o tipo e o modelo de toda a igreja. Então, antes de tudo, Maria é o tipo e o modelo da igreja. Ou seja, aquilo que a igreja deve ser. Como a igreja deve estar em santidade, o tipo de santidade, o tipo sem pecado é a Virgem Maria. Ou seja, ela é o modelo da igreja. Nela, a igreja já é santa. Nós, quando professamos o credo, irmãos e irmãs, na versão niceno-constantinopolitana, nós dizemos: creio na igreja una, santa, católica e apostólica. A igreja é santa, sim ou não? Sim. A igreja é santa em mim, em você? Não? Alguém aqui é santo, santa? Já alcançou tamanha graça de santidade? A igreja é santa, naquela que é da igreja o tipo e o modelo, aquilo que a igreja deve ser, a bem-aventurada Virgem Maria. Nela a igreja é santa, nela a igreja é imaculada. Por isso ela é o tipo, a imagem da igreja. O mesmo capítulo da Constituição Lumen Gentium, a falar da Virgem Maria, continua dizendo assim: enquanto na Beatíssima Virgem a igreja já atingiu a perfeição, pela qual existe sem mácula e sem ruga, os cristãos ainda se esforçam para crescer em santidade, vencendo o pecado. Repete assim comigo esse ensinamento da igreja, que é um ensinamento dogmático. Repete comigo: enquanto na Beatíssima Virgem
A igreja já atingiu a perfeição. E já existe sem mácula e sem ruga. Os cristãos ainda se esforçam para crescer em santidade, vencendo o pecado. A igreja já é perfeita. A igreja já é santa. Não em mim, não em você, mas em Maria Santa. Em Maria a igreja já alcançou a perfeição e a santidade plena. E a terceira palavra ainda que a igreja diz sobre esta realidade da Virgem Maria ser o tipo e modelo da igreja, na mesma Constituição dogmática a igreja ainda ensina assim: Maria, mãe de Jesus, tal como está nos céus, já foi glorificada de corpo e alma, é a imagem e o começo da igreja, como deverá ser consumada no tempo futuro. A Virgem Maria é a imagem e já o começo de toda a igreja, como deverá ser consumada no tempo futuro. Vê a imagem da Virgem Maria? É você, eu, somos nós amanhã. Como a igreja deverá ser consumada no tempo futuro, já é no tempo presente a Virgem Maria, Nossa Senhora. Então nela, irmão, irmã, nós temos já o começo do que nós seremos. Carro. F, Y, I, 4954. Precisa descarregar lá. O caminhão quer descarregar. O caminhão precisa descarregar e precisa que você ajude com uma força lá. Um filho da Virgem Maria. Maria já é aquilo que nós devemos ser um dia. Por isso, quando o livro do Apocalipse diz, apareceu uma mulher, e essa mulher grávida, que dá à luz a um filho que vem para reger todas as nações, esta mulher é Maria. E Maria, sim, é a imagem da igreja. Então, se pode entender naquilo que se ensina, sim, a teologia católica, sim, a teologia protestante, que esta mulher do Apocalipse também é a igreja, mas é a igreja simbolizada, representada com a imagem da Virgem Maria, a única que deu à luz a nosso Senhor Jesus Cristo. E em seguida, irmão, irmã, a palavra do Senhor nos diz que esta mulher estava revestida de sol, de lua, de estrelas. Papa Bento XVI, quando comenta este capítulo 12 do Apocalipse, chama a Virgem Maria de a mulher cósmica. A mulher cósmica, a mulher que se veste do universo. A mulher que se veste de sol, que calça a lua e que prende os cabelos com uma tiara de estrelas, mostrando que toda a criação, todo o cosmos em grego é o universo, é o mundo criado, mostrando que esta mulher se veste e se orna de cosmos, de modo que o universo inteiro, a criação toda, está ao dispor dela. Então imagine Nossa Senhora, quando acorda de manhã, ela abre o guarda-roupa dela, né? Ela é a bendita entre todas as mulheres, e você sabe que mulher demora para se vestir, não é assim?
Pense numa rainha que precisa se apresentar diante de todos os povos da terra. Maria cedo, bem disposta, abre o guarda-roupa dela e deve pensar: o que vou vestir hoje? Hoje é domingo, dia do Senhor. Bem, vou colocar meu vestido de sol. Então ela toma o sol e se veste. Para combinar com o sol, vou calçar a lua. E para prender os longos cabelos da Imaculada Conceição, vou usar uma tiara de estrelas. Então ela vai tomando as estrelas e vai prendendo os cabelos. Com isto a palavra do Senhor quer mostrar, irmão, irmã, que toda a criação, o universo inteiro está à disposição desta Senhora que é rainha do mundo, rainha do universo. Tudo está à disposição dela. A mulher cósmica. Mas em seguida a este grande sinal, aparece um outro sinal. A palavra do Senhor então diz que o apóstolo viu também aparecer um outro sinal. Um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas, e varria com sua cauda a terça parte das estrelas do céu. Este dragão, a palavra do Senhor nos diz, lá no versículo 9, o grande dragão é a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás. Há então um outro sinal. O primeiro sinal é a mulher cósmica. O segundo sinal é o dragão, a antiga serpente. Isto faz, irmãos e irmãs, com que o Apocalipse e o Gênesis se unam. O começo e o fim. Porque o livro do Apocalipse nos ensina a igreja, ele deve ser entendido como uma teologia da história inteira. O livro do Apocalipse não narra algo que simplesmente aconteceu no passado, e nem narra algo que só vai acontecer no futuro. O livro do Apocalipse narra o que está acontecendo na história do começo ao fim. Desde a criação até a consumação, tudo está no Apocalipse. De modo que o Apocalipse nos explica a história inteira, do começo ao fim. É um livro da teologia da história, nos ensina o magistério da igreja. E nisto, é preciso então voltar lá ao princípio, lá no livro do Gênesis, onde estão essas duas figuras, a mulher e a serpente. Vai lá comigo no livro do Gênesis, no capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Versículo 15. É o que se sucede depois do pecado original. Este versículo é chamado de proto-evangelho, porque já é um anúncio da vitória da salvação. Capítulo 3 do Gênesis, versículo 15. Vamos ler juntos? Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Há uma guerra que foi estabelecida pelo próprio Deus desde o princípio. E esta guerra acontece entre a mulher e a serpente.
Muitos, erroneamente, imaginam que existe uma guerra entre Deus e Satanás. Esta guerra não existe. E nem é possível que exista. Porque Deus é criador e Satanás é criatura. Deus existe desde toda a eternidade. Satanás começou a existir como um anjo bom, um anjo de luz, como um serafim, no tempo, na história, a partir do ato criador de Deus, que não é eterno, este ato criador. Este ato criador dá origem ao tempo presente. Portanto, Satanás, meu irmão, minha irmã, ele é uma criatura. E Deus é o Criador. Entre o Criador e a criatura, há um abismo infinito na ordem do ser. Não se compara, é impossível qualquer comparação entre o Criador e a criatura. Porque qualquer criatura é infinitamente inferior. Porque Deus é Deus, só Ele é criador. Mas erroneamente se tenta comparar quem é mais forte, Jesus Cristo ou Satanás. Isso é ridículo. Diz para quem está do seu lado, isso é ridículo. Isso é ridículo. Não se comparam grandezas infinitamente diferentes. Não há como se comparar o poder de Deus com o poder de Satanás. Então a guerra, presta atenção nisso, a guerra não é entre Deus e Satanás. A guerra acontece entre as criaturas. Há duas criaturas que estão em guerra. E esta guerra foi estabelecida pelo Criador. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porei ódio, colocarei hostilidade, estabelecerei uma inimizade entre a serpente e a mulher. E esta é a imagem de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porque o final desta guerra nós já sabemos. Como esta guerra termina, irmãos e irmãs, nós não ignoramos. Gênesis capítulo 3, versículo 15 já nos diz o fim desta guerra. A serpente, consegue enxergá-la? Ferirá o pé da mulher, mas a mulher com o seu pé esmagará a cabeça da serpente. Esta guerra nós já sabemos como termina. Então, quando João vê os dois sinais no céu, a mulher e o dragão, que é a antiga serpente, João está vendo esta guerra que acontece desde o Gênesis até o Apocalipse, desde o princípio até a consumação. E portanto esta guerra, ela é estabelecida entre as criaturas. E a palavra do Senhor diz, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Então a questão, irmão, irmã, é saber de que descendência nós fazemos parte. Se somos filhos da mulher ou se somos filhos da serpente. Toda a questão está aí. Porque é a guerra de todos os tempos, a guerra entre as criaturas.
mas nós já sabemos como essa guerra termina. Pois bem, a palavra do Senhor então, hoje, voltamos lá para o livro do Apocalipse, capítulo 12. A palavra do Senhor nos coloca diante deste grande combate, desta imensa luta que transpassa a história inteira, do começo ao fim. E a palavra do Senhor diz assim, lá no versículo 5: esta mulher deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com um cetro de ferro. As nações pagãs, quando a Virgem Maria deu à luz nosso Senhor Jesus Cristo, a realidade do mundo todo era do paganismo. E é próprio no paganismo, irmãos e irmãs, uma imensa confusão a respeito da divindade, sobre quem é Deus. Porque não se crê num Deus revelado, num Deus que se deu a conhecer por amor, pela Sagrada Escritura. Então os homens do paganismo fazem deuses para si. É próprio dos pagãos construírem deuses e cultuarem seus deuses de acordo como projetam Deus. Então Deus já não é mais um Deus que se revela, já não é mais um Deus que se mostra, um Deus que se faz carne, mas é um Deus onde cada ser humano vai projetando, vai construindo, vai ideologizando esse Deus e fazendo um verdadeiro bezerro de ouro. O que é um bezerro de ouro? Bezerro de ouro é um Deus de acordo com a vontade humana. É um Deus relativo. Hoje nós vivemos, como nos denunciou o Papa Bento XVI, numa ditadura do relativismo. Ou seja, onde cada um faz para si um Deus à sua maneira, um Deus de acordo com os seus gostos, um Deus como cada um acha que ele deve ser. Então um diz assim: para mim Deus é desse modo. O outro diz: mas para mim Deus é desta maneira. E cada um, de acordo com a sua própria vontade, de acordo com sua própria inteligência, vai moldando um Deus que se adeque às suas necessidades espirituais e materiais. E essas ilusões a respeito de Deus, esse Deus construído pela vontade humana, pela inteligência humana, pela fantasia, pela ideologia humana, é um bezerro de ouro. Isso é próprio das nações pagãs, fazerem deuses de acordo com a sua vontade e com a sua inteligência. Deuses humanos. É próprio também das nações pagãs, e quando a Virgem Maria deu à luz Jesus Cristo, era no paganismo que as nações todas do mundo estavam. A não valorização à vida. Sempre foi prática dos pagãos, dos povos pagãos, o sacrifício das crianças, o derramamento do sangue dos inocentes. Sempre foi prática no paganismo as uniões ilegítimas entre homens e mulheres, entre homens e homens, entre mulheres e mulheres. São as práticas pagãs
que dominavam o mundo, quando o Senhor Jesus Cristo foi parido da Virgem Maria, Nossa Senhora. E o livro do Apocalipse nos narra, irmãos e irmãs, a história dos primeiros cristãos. É o livro dos mártires, que deram a vida para estabelecer o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, a começar já aqui na terra, porque o reino de Deus já começa aqui na terra. Ele não se consuma na terra, mas ele começa na terra. Ele começa aqui agora, o reino de Deus, e ele se consuma no céu. Então os cristãos, com muita luta, com muito esforço, com muita garra, anunciando Jesus Cristo que vem, como nos diz a palavra, como aquele que deve reger todas as nações pagãs com um cetro de ferro, estabeleceram então o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que por 300 anos perseguida, que não podia se estabelecer na superfície, não podia se mostrar, teve então a graça de no século IV se tornar a religião oficial de todo o império e praticamente do mundo inteiro conhecido. Hoje, irmãos e irmãs, nós tivemos a graça de que o Evangelho também chegasse à nossa terra, de que o Evangelho também fosse pregado nesta nação, que chamamos de Brasil. E quando os primeiros chegaram aqui com a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, também encontraram uma terra pagã, de homens e mulheres que cultuavam outros deuses, que tinham outras práticas próprias do paganismo. Mas a primeira coisa que se fez quando se chegou a esta terra, a esta nossa nação, foi fincar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, lá na praia de Santa Cruz Cabralha, no litoral baiano. E aos pés da Santa Cruz, no dia 26 de abril de 1500, o Frei Henrique de Coimbra celebrou a Santa Missa, derramando pela primeira vez nesta terra o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue deste menino que vem para reger todas as nações pagãs, todas as nações pagãs, com um cetro de ferro. E a partir daquela missa, a partir daquele sangue derramado, o Brasil se tornou a maior nação católica do mundo, a maior nação cristã de todo o cosmos. Mas hoje, o Brasil, como as nações todas do mundo, estão voltando a uma espécie de paganismo. E nós, como igreja hoje, estamos encontrando os mesmos desafios que os primeiros dos nossos, esta geração do Apocalipse, encontrou na primeira evangelização cristã, que é este pensamento mundano e pagão, onde cada um constrói para si os seus próprios deuses, que não são revelados, deuses que não é o Deus único e verdadeiro revelado na Sagrada Escritura, e com todo tipo de práticas pagãs, que esta ideia de cada um criar para si o seu bezerro de ouro traz consigo, a começar da morte dos inocentes pelo aborto, a se seguir pelas uniões ilegítimas, entre homens com homens, entre mulheres com mulheres, a partir da negação da própria verdade do ser humano, que Deus criou homem e mulher, com uma ideologia de gênero. Então nós estamos voltando hoje, irmãos e irmãs,
aquele paganismo primitivo. E por isso, mais do que nunca, a igreja hoje nos chama, pela palavra, a sermos esta igreja do Gênesis, do Apocalipse. Uma igreja onde, como descendência da Virgem Maria, como filhos e filhas de Nossa Senhora, nós somos esta descendência que estamos nesta guerra, nós estamos nesta luta, e esta luta é contra a descendência da serpente, contra esta mentalidade pagã que cresce cada vez mais no mundo e no nosso Brasil. Esta vitória do cristianismo sobre o paganismo, esta vitória da mulher e da sua descendência sobre todo o paganismo, é de um modo extraordinário e com muita beleza, mostrada em duas igrejas. Há duas igrejas que são dedicadas a Nossa Senhora, que trazem uma beleza extraordinária e que pela estética mostra a grande vitória da mulher e da sua descendência. Uma dessas igrejas está em Jerusalém. Ela se chama a Igreja da Dormição da Virgem Maria. É uma igreja construída sobre o alto do Monte Sião, justamente aonde está o cenáculo de Jerusalém. O que aconteceu no cenáculo? O que aconteceu no cenáculo? Primeiro, a instituição da Eucaristia. Cenáculo é a sala da cena. Cena, cena, é ceia. Clos, lugar, é o lugar da ceia. A sala da ceia, é a sala de jantar, aonde o Senhor Jesus Cristo celebrou a missa e instituiu a Eucaristia, dizendo: tomai e comei ao meu corpo, tomai e bebei ao meu sangue. Nesta mesma sala de jantar, nesta mesma sala da cena, nesse cenáculo, os discípulos estavam reunidos a portas fechadas quando o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes. Pois bem, é no Monte Sião, justamente ali onde está o cenáculo, está construída a igreja da dormição da Virgem Maria, aonde se tem então como um momento em que a Virgem Maria dorme para este mundo e é elevada ao céu em corpo e alma, a Assunção de Nossa Senhora. E a outra igreja, que também é dedicada à Virgem Maria, está bem no centro da cidade de Roma. Ela se chama a Igreja de Santa Maria dos Mártires. Santa Maria dos cristãos e cristãs que derramaram o sangue, que testemunharam, como as testemunhas do Apocalipse, que testemunharam santidade pelo derramamento de sangue. Seja na igreja de Jerusalém, a igreja da dormição da Virgem Maria, seja na igreja de Roma, a igreja de Santa Maria dos Mártires, há algo extraordinário. Quando os carismáticos geralmente vão a essa igreja, estranham muito. Tem carismático aqui? Tem? Tem carismático aqui? Quando os carismáticos entram nessas duas igrejas, seja em Jerusalém, seja em Roma, já vão logo fazendo sinal da cruz, se benzendo com água benta, pegando o terço escapulário, porque quando olham para o chão, nessas duas igrejas, o chão delas é um maravilhoso mosaico. Um mosaico de pedrinhas, tão bem colocadas, que formam uma perfeição única. Mas os desenhos que essas pedrinhas, que esses mosaicos formam no chão, Sagitário, Câncer, Gêmeos, Libras, Peixes, Aquário,
Aí o carismático começa a arrepiar. Assim, meu Deus, que lugar que eu estou entrando? E ali estão as 12 constelações do zodíaco. As 12 constelações estão desenhadas lindamente no chão dessas duas igrejas dedicadas à Virgem Maria, Nossa Senhora. Por que a arte sacra da igreja colocou as constelações todas no chão? Por que, irmão e irmã? Áries, Virgem, Sagitário, Libras, Gêmeos, Touro, Leão, Capricórnio, Câncer, Gêmeos, Peixes, Aquário, são nomes de constelações que estão no céu. O que são constelações? Agrupamentos de estrelas, não é isto? Constelações, essas constelações têm nomes. A questão é que os pagãos entendem que eles são regidos pelas estrelas. Que as estrelas os governam. Que as estrelas têm poder sobre suas vidas. Agora, o que é uma estrela? Uma estrela é uma massa de gás em combustão. A nossa estrela maior se chama Sol, para nós. Ela é uma estrela só de quinta grandeza. Mas o que é o Sol? Gás hélio pegando fogo, em combustão. Enquanto houver gás, há combustão, há fogo, então há luz. Mas daí, uma criatura inteligente, racional, idoso, por estrelas, gases pegando fogo, é porque na cabeça dele só deve ter gás. É uma pessoa cheia de gases. Entende isso? Compreende isso? Estrelas são gases em combustão. Por que a igreja colocou nesses dois templos maravilhosos dedicados à Virgem, nos dois grandes centros do cristianismo, Jerusalém e Roma, no alto de Jerusalém e no alto de Roma? Porque o que os pagãos têm por teto, a Virgem Maria tem como piso. Porque ela está acima, ela está infinitamente acima de todas as criaturas. Por isso, quando os homens e as mulheres mundanos e pagãos se dizem regidos pelas estrelas, que são tão somente criaturas de Deus, e criaturas irracionais, porque não têm inteligência, então se pergunta, como um ser inferior pode reger um ser superior? Nós somos superiores, porque nós temos razão. E o Senhor, no livro do Gênesis, entregou todo o universo, a regia
a regência do homem e da mulher. Somos nós que governamos o universo pela palavra de Deus. E que bom, com os avanços que vamos tendo, o homem chegou então à Lua, está chegando agora aos outros planetas, porque é o ser humano que então governa o universo, porque o universo foi entregue pelo próprio Deus para que fosse cuidado e administrado pelo homem e pela mulher, e não o contrário. Então, a palavra do Senhor, irmã, mesmo na arte sacra da igreja, mostra esta grande vitória. Hoje nós estamos num momento crucial da nossa história enquanto nação brasileira, enquanto filhos e filhas da Virgem Maria, Nossa Senhora, porque é uma luta hoje entre o cristianismo e o paganismo. O paganismo defende, como sempre, uma religião abstrata, em deuses como bezerros de ouros, criados à vontade e à inteligência humana. Defende a prática da morte dos inocentes, sobretudo pelo aborto. Defende as uniões ilegítimas e contra a natureza. Nós somos os cristãos. Nós somos os filhos e as filhas da Virgem Maria. E é um momento, irmãos e irmãs, de honrarmos esta nossa terra, de honrarmos o nosso Brasil, de dizermos que esta nação é a terra da Santa Cruz. É a terra em que o Senhor Jesus derramou o seu sangue no dia 26 de abril de 1500, quando Frei Henrique de Coimbra elevava o corpo e o sangue de nosso Senhor. Ali, há 500 anos, esta terra foi batizada no sangue. Esta terra se tornou o Calvário, esta terra se tornou terra santa, onde corre o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Desta grande batalha entre o bem e o mal, desta grande batalha entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, o livro do Apocalipse, então, nos narra esta luta. Vem então em auxílio da mulher Miguel com todos os seus anjos. E a palavra do Senhor diz: houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. Não prevaleceram. Juntos? Não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, sedutor do mundo inteiro, foi precipitado na terra, e com ele os seus anjos. Vai comigo agora lá no versículo 12, capítulo 12, versículo 12, do Apocalipse. Por isso, alegrai-vos, ó céu, e todos os que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta. Resta pouco tempo para o demônio. Resta pouco tempo para a serpente. Por isso a serpente está feroz, voraz. E o que faz a serpente? Lá no versículo 15, lê comigo o versículo 15. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. Mais uma vez, a serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. Mais uma vez, a serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir.
A palavra do livro do Apocalipse nos diz que a mulher então fugiu para o deserto. E a serpente, de ódio da mulher, vomitou um rio de água para fazê-la submergir. Esta palavra, analogicamente, aconteceu no Brasil. Se despejou sobre a mulher um rio chamado Paraíba, que submergiu a imagem da mulher, quebrada, imagem de barro, como a primeira imagem feita pelo próprio Deus. O primeiro a fazer imagem, Deus. No livro do Gênesis, Deus tomou então o barro da terra e esculpiu a primeira imagem da argila da terra. E quando a imagem estava pronta, soprou um sopro de vida, e ali se tornou um ser vivente. Eis o homem, eis a mulher. No Brasil, em 1717, a imagem de argila, de barro, como aquela do livro do Gênesis, estava no fundo das águas, porque um rio inteiro caudaloso foi derramado sobre ela. Mas a palavra do Senhor diz: mas a terra veio em socorro da mulher. 3 homens, filhos do Brasil, filhos da terra de Santa Cruz, homens devotos e piedosos, lançaram as redes e trouxeram nas redes a imagem da mulher. E ela é a rainha e a senhora do Brasil, a Imaculada Conceição Aparecida. Como é o nome da padroeira do Brasil? Nossa Senhora? Nossa Senhora? Nossa Senhora? Vai no livro do Gênesis, no livro do Apocalipse, capítulo 12. Qual é a primeira palavra do livro do Apocalipse, capítulo 12? Qual? Eu não escutei. Apareceu. E a rainha e senhora do Brasil, quem é? O Brasil é a terra do Gênesis. O Brasil é a terra do Apocalipse. Honremos aquilo que nós somos. Que se levantem nesta nação católica, apostólica, romana. Nós somos a nação da palavra de Deus. Nós somos a nação do Gênesis, da imagem de barro. E nós somos a nação do Apocalipse, da mulher que se veste de sol